Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos diante de Ti mais uma vez, Senhor Jesus. E nesse momento, Pai, para declarar que o Senhor és o nosso pastor, Pai, e que confiamos em Ti, Senhor Jesus. Por isso estamos aqui nesta noite e queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite, Senhor. Enche-nos, nos dá a certeza, Pai, de que podemos confiar no Senhor, porque o Senhor jamais irá nos decepcionar. Pai, aqui estamos abrindo o nosso coração para receber aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Pai, eu oro e te agradeço, no nome santo e bendito do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podei-vos assentar, irmãos. Irmão, nós estamos vivendo tempos que não é mais oculto, mas está aberto e todos já têm o discernimento e a compreensão de que os dias estão se findando. E nós sabemos que Satanás tem pressa. E ele não se cansa. E ele tem tentado cercar o povo de Deus de todos os meios, de todas as formas, para impedir que nós nos acheguemos ao Senhor, para que nós não venhamos a cultuar ao Senhor, para que nós deixemos de buscar o Senhor com zelo, com fidelidade. Satanás está correndo numa velocidade muito grande. E por isso nós temos sido atropelados muitas vezes. E em muitas das vezes somos até impedidos de participar dos cultos, dos trabalhos da igreja, porque ele tem colocado uma carga muito pesada sobre as pessoas, e nós estamos hoje vivendo em função da carne, nós estamos fazendo somente pela carne, nós não estamos tendo mais aquele tempo para separarmos, para servir a Deus, para buscarmos a Deus, para meditarmos na palavra, para orarmos, porque nós levantamos e já nos deitamos, amanhece e já anoitece. Nós não temos mais tempo para fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer durante o dia, porque os afazeres vêm se acumulando. E nós estamos vivendo nesse ritmo que muitas vezes nós negligenciamos o que é importante. Quantas vezes eu olho para mim e falo para minha esposa: olha a hora. Eu falei: eu não orei ainda, porque eu levantei, eu fui fazer isso, fui fazer aquilo outro. E enquanto que o primeiro passo era levantar e orar, era levantar e entregar a minha vida, o meu dia nas mãos do Senhor, mas a gente já levanta atribulado, a gente já levanta atrasado, já levanta naquela correria com aqueles compromissos que não dá para deixar de fazer. São compromissos que têm hora marcada, têm hora certa. E nós fazemos, muitas vezes, dessa maneira. E eu falo: está errado. Eu vou cuidar agora do que eu deveria ter cuidado antes.
E nós precisamos, irmãos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E nós devemos lealdade, fidelidade a Ele. Não foi em vão o sacrifício que Ele fez por nós. Ele nos amou de uma maneira tão profunda que Ele deu seu Filho, o seu único Filho, para morrer naquela cruz no nosso lugar. Então só quem prova desse amor sabe o que significa ser amado por Deus. E nós, irmãos, precisamos nos aproximar mais do Senhor, porque a volta do Senhor está aí. E se nós continuarmos agindo dessa forma, pode ser que no momento em que o Senhor volte, você não esteja preparado. E agora é tempo de nós não deixarmos os nossos afazeres, mas nós devemos colocá-los em segundo plano. O Senhor sempre pediu para nós o primeiro lugar e nós não estamos dando o primeiro lugar para o Senhor. Então vamos fazer isso, vamos entregar o melhor de nós para o Senhor. Vamos deixar com que o Senhor continue cuidando de nós como Ele sempre fez. O salmista Davi, ele sabia bem o que ele estava escrevendo. Ele foi pastor de ovelhas e ele sabia que as ovelhas, elas precisam ser cuidadas. Elas precisam ter cuidados. As ovelhas, elas não enxergam mais do que 8 metros. Por isso elas andam em bandos. Para que elas não se percam, para que elas não venham a sair fora do trio. O salmista diz que o pastor pegava aquelas ovelhas, como era o caso dele, e levava aquelas ovelhas para pastos fartos, para pastos verdejantes. Levava ela para águas tranquilas, por quê? Porque aquelas águas turbulentas assustam as ovelhas. E ele leva as ovelhas para águas tranquilas. E esse é o cuidado que Deus tem conosco. Esse é o cuidado que Ele tem tido com cada um de nós. Ele tem nos dado vida em abundância. Ele prometeu que teríamos esta vida. Ele tem nos dado o melhor. Se tem alguém entre os filhos de Deus que não está sendo saciado com o melhor, é porque certamente alguém está usufruindo aquilo que é seu por direito. Então você precisa buscar, saber aonde está aquilo que é seu e requerer e dizer que você não aceita que outro faça uso daquilo que o Senhor te deu. Se Deus tem nos dado o melhor, se Ele tem nos levado para pastos onde há fartura de provisão, se Ele nos leva para águas tranquilas, se Ele tem cuidado de nós desta forma, irmãos, nós devemos ter a certeza de que realmente o nosso Deus, Ele nos ama de uma forma muito grande. Ele nos ama de uma forma, irmãos, que nós não podemos compreender, nós não conseguimos mensurar o tamanho deste amor que Deus tem por nós. E nós, mesmo no meio de tantas lutas, no meio de tantas perseguições, no meio de muitas aflições, nós podemos ter a certeza que o nosso Deus está caminhando conosco, que Ele está do nosso lado, que Ele está segurando nas nossas mãos, porque o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E a esse andar no vale da sombra da morte, é nos momentos de grande perigo, nos momentos de grandes dificuldades, nos momentos em que nós não temos forças para caminhar, naqueles momentos em que nós achamos que tudo está perdido, que não existe como retroceder, o Senhor está ali andando conosco.
O Senhor está andando do nosso lado para que nós não fiquemos no meio do caminho, para que nós não venhamos a parar, mas para que nós possamos continuar a nossa caminhada. O Senhor, Ele nos sustenta nas suas mãos. E o Senhor, Ele nos consola, Ele nos conforta. Ele diz: filho meu, o que você precisa, por maior que seja diante dos teus olhos, por maior que seja a tua necessidade, saiba que eu estou aqui e eu tenho o poder para te dar, e eu entrego neste momento para você o que você veio buscar. Aleluias. Oh, irmãos, maravilhoso é o nosso Deus, grande é o poder do Senhor. Aleluias. Oh, irmãos, o Senhor nos mostra que nós devemos confiar nele em meio às dificuldades, que é nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação, é que nós devemos fazer como diz a palavra do Senhor: olhe para o alto, porque o teu socorro vem de lá. Nós devemos olhar para Deus, nós não devemos ficar olhando para o problema, nós não devemos ficar olhando para a situação, porque não vai adiantar nada. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós entregamos nas mãos de Deus, nós temos a resposta. Nós temos a certeza de que nós não estaremos sozinhos, irmãos, mas nós estaremos, sim, seguros nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está nos dizendo que o Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, todas as necessidades, não é algumas, não é uma, não são todas. E essas todas as necessidades, irmãos, elas estão dizendo para nós que não são apenas as nossas necessidades financeiras, porque quando falamos que Deus supre as nossas necessidades, automaticamente vem a parte financeira. E por que vem a parte financeira? Porque é o primeiro que o inimigo toca. Primeiro lugar, ele toca nas tuas finanças, para te tirar da presença do Senhor, para minar a tua fé, para enfraquecer você na presença do Senhor, para dizer: olha, você está vendo? Deus, Ele tirou aquilo que você mais precisava, e não é Deus que tirou, foi o inimigo. E nós vemos isto onde? Nós vemos isto lá no livro de Jó. Satanás tocou em Jó, Jó foi provado, e Deus prova também a nossa fé. Ele foi provado ali, em primeiro lugar, na sua área financeira. Ele não desistiu. Ele foi provado novamente na área familiar e ele não desistiu. Ele foi provado novamente na área física, na saúde, e ele tirou tudo que ele tinha, mas Jó permaneceu firme. A sua esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó se manteve firme. Ele manteve firme por quê? Porque ele sabe, e ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar, porque ele sabia que no final o Senhor o exaltaria. Ele manteve a fidelidade, ele manteve a fé dele, e nós devemos ser assim também, irmãos. Está difícil a luta, está difícil a prova, está difícil o momento em que você está passando, difícil olhando, difícil de crer que vai ter uma solução, mas permaneça firme, porque o Deus que você serve, Ele diz que Ele é o teu Deus e que nada irá te faltar. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é um Deus que nos ama, como eu disse de início. Ele nos ama com um amor maior, com um amor que nós não conseguimos compreender. E por isso nós podemos ter a certeza que no final Ele irá nos exaltar. E, irmãos, nós olhamos para esta palavra e nós falamos: o nosso Deus, Ele é o nosso pastor. Realmente, Ele vai estar sempre do nosso lado. Ele vai estar, amados, nos levando por caminhos planos.
Ele vai nos fazer triunfar. Não importa aquilo que o inimigo tenha preparado para você, o nosso Deus, Ele desarma todas essas armadilhas, Ele desarma todas essas ciladas, Ele quebra todos os arcos, todas as flechas que o inimigo tem apontado na tua direção. O nosso Deus, irmãos, Ele está neste momento olhando para você e Ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo, aleluias. Ori canta labasturiama labanai, rema shuri canta laias, rima machuricá, assim me andarás. Irmãos, é difícil muitas vezes de continuarmos na nossa caminhada. Muitas vezes nós nos sentimos fracos. Muitas vezes nós sentimos que nós precisamos de ajuda. E aí, irmãos, nós vamos buscar a palavra lá no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele diz para nós: você está preocupado porque está faltando hoje o pão na sua mesa? Você está preocupado hoje porque você não tem uma roupa nova para pôr? Você está preocupado hoje com o que você vai fazer amanhã? O amanhã pertence a mim, o amanhã pertence a Deus. O que você vai vestir, não se preocupes. O Senhor diz que os lírios do campo se vestiam melhor do que o rei Salomão. O Senhor diz que você não tem que ficar apreensivo com o pão que está faltando, porque Ele alimentou as aves. E quanto mais vale você do que uma ave? O Senhor, Ele tem olhado para nós e Ele diz: não fique preocupado com essas coisas, mas se preocupe sim em buscar a minha face, em buscar a minha presença. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, o Senhor irá nos dar, porque Ele sabe do que nós precisamos. Muitas vezes nós pedimos uma roupa nova, mas o Senhor diz: para que você quer uma roupa nova, se essa que você está usando é mais do que suficiente? Por que é que você quer ter outro calçado, se você só tem 2 pés e você tem um calçado? Por que que você vai se preocupar com essas coisas? Busque a minha presença, busque o meu reino, se preocupe em estar na minha face, em estar na minha presença, é andar nos meus caminhos. Busque, porque você não vai precisar dessas vestimentas. Quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, Ele nos dará vestes novas. Nós vamos ter roupas resplandecentes. Roupas que não irão se desgastar. O Senhor, Ele sabe hoje o que você precisa, o que eu preciso, o que cada um de nós tem necessidade. E Ele diz: todas essas coisas os pagãos precisam, e Deus sabe, e Ele sabe o que nós precisamos, e Ele vai nos dar. Ele vai colocar nas nossas mãos. Nós não precisamos ficar apreensivos. O que nós temos, irmãos, é que saber que realmente e verdadeiramente o Senhor, Ele é o nosso pastor. O nosso pastor é o Senhor Jesus. E nele nós devemos confiar, com Ele nós devemos andar, a Ele nós devemos buscar. Não vamos temer mal algum, porque o Senhor vai estar conosco. Ah, irmãos, o Senhor já tem preparado para você, Ele já tem preparado uma mesa na presença dos teus inimigos. Aqueles que quiseram vir, aqueles que quiseram ver a tua queda, aqueles que olharam e disseram que você não ia prosperar, que você não ia vingar, que você não iria para frente, aqueles irão sim te procurar e irão pedir desculpa, irão pedir perdão, irão sim dizer para você: olha, o Deus que você serve realmente é um Deus que tem muito poder, e eu quero também um pouco desse Deus. Eu quero conhecer o Deus que você serve,
o Deus que te guardou de tudo aquilo que o inimigo preparou para você, o Deus que em momento algum deixou com que o inimigo prevalecesse contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Você está precisando, irmãos, de uma bênção na tua casa. O Senhor Jesus está te entregando. Você está precisando de uma bênção nas tuas finanças. Creia que o Senhor é dono da prata e do ouro. Ageu 2:8. O nosso Deus tem também. Não vamos pregar sobre prosperidade financeira, mas o nosso Deus, Ele tem sim para nos dar. E Ele diz que Ele não nos deixa andar de uma forma com que o nome dEle seja envergonhado. Mas Ele supre sempre para que nós possamos saldar os nossos compromissos. Dia a dia o Senhor nos sustenta, e em todas as áreas das nossas vidas. Então eu quero que você reflita nesta noite, aonde você está precisando, qual área da tua vida você está precisando de que o Senhor se manifeste na tua vida como teu pastor. Porque na minha vida Ele tem se manifestado como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na minha vida Ele tem se manifestado como Jeová Jireh, o Deus provedor. Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Problemas todos nós temos, problemas todos nós vamos ter. O Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos incentiva a termos bom ânimo e a confiarmos nele, porque Ele é a solução, Ele é a resposta para todos os nossos problemas. Somente nele nós podemos confiar. E quando nós abrimos o nosso coração, quando nós confiamos no Senhor de uma forma com que não fique nenhuma reserva, quando nós entregamos a nossa vida por completo nas mãos do Senhor, nós podemos ter a certeza de que assim como Ele disse para Abraão, quando ele foi sacrificar o teu filho: não estenda as mãos sobre teu filho, porque sei que verdadeiramente você é fiel, você me teme. E quando nós entregamos sem reserva tudo aquilo que nós temos ao Senhor, Ele vê a nossa fidelidade, e aí Ele nos cobre, e aí Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós buscamos. O Senhor diz para o anjo: pode entregar, porque este meu filho tem sido fiel. Esse meu filho tem feito de mim a sua única fonte de suprimentos. E é isso, irmãos, que nós temos que fazer: buscar somente em Deus, porque só Ele pode todas as coisas. Ele tem tudo o que nós precisamos, está tudo nele. Não precisamos buscar aqui, ali nem lá, mas vamos buscar somente em Deus, porque só nele nós devemos confiar. Porque Ele não vai nos lançar em rosto depois, Ele não vai dizer que Ele nos deu e não vai nos cobrar, não. Mas o que Ele faz perfeito, Ele faz bem feito. E nós sabemos que nos momentos em que nós mais precisamos, é o que o Senhor mais age. Quando nós mais precisamos, mais o Senhor mostra que Ele se faz presente. Nós vemos quando o Senhor multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. O Senhor mandou que aquela multidão se assentasse na relva, e Ele entregou para os discípulos para que fossem e levassem aqueles pães, aqueles peixes, e levassem para aqueles homens. E todos comeram, se fartaram, e sobrou ainda 12 cestos cheios. E o que o nosso Deus faz, irmãos, Ele não faz na medida, mas Ele faz sobrando. Ele faz para que você saiba que o poder dEle não tem limites. Por isso, irmãos, não vamos perder mais tempo correndo atrás de pessoas, correndo atrás de homens, correndo atrás de coisas, mas vamos buscar diretamente na fonte, vamos buscar diretamente no nosso Deus, vamos diretamente aos pés do Senhor, porque Ele
está neste momento olhando para os nossos corações e Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você veio buscar nesta noite. Portanto, eu quero que você declare agora, junto comigo, que o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado, Pai, do meu lado. O Senhor tem guardado. O Senhor tem mostrado, Pai, que eu posso no Senhor confiar. Por isso eu entrego a minha vida nesta noite. E entrego, Pai, esta palavra que veio diretamente do Teu trono para o meu coração. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.